Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 12 a seguinte, que vai nos dizer assim essa palavra do Senhor. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte, e ouvindo isso, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, compre mantimento. Mas Jesus lhe disse: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Fui impelida pelo Espírito Santo a trazer essa palavra, a trazer esse devocional. Talvez você que começou a ouvir se encontre assim, no momento de dor, de angústia, de tristeza, desesperado, porque perdeu alguém, porque recebeu uma notícia triste, porque teve um diagnóstico que não foi favorável. Talvez você se encontre assim, sabe, desiludido, desanimado, angustiado, mas eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus também sente essa dor que você sentiu. Jesus sentiu a mesma dor que você sentiu, porque a palavra que nós lemos vai relatar a história quando os discípulos de João Batista, aleluia, vêm contar a Jesus sobre a morte de seu amigo. Jesus acabara de receber a notícia da morte do seu amigo, uma morte trágica, uma morte infeliz, uma morte cruel, uma morte injusta. João Batista havia sido decapitado a mando de Herodes por capricho da sua filha. E Jesus recebeu essa notícia, ele ficou angustiado, ele ficou triste, ele ficou amargurado, porque quem não ficaria ao receber a notícia que um amigo, um ente querido, uma pessoa tão amada fosse morta tão injustamente, tão cruelmente, tão antes do tempo? Talvez você se encontre assim como Jesus. Como eu disse, o Senhor me impeliu, o Espírito Santo me impeliu a trazer essa mensagem justamente para quem está passando por este momento. Para você ter a certeza que Jesus sabe a tua dor, porque Jesus já sentiu a mesma dor que você está sentindo. Então, nos versículos que nós lemos, vai dizer assim: e vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo de João Batista, a qual havia sido decapitado a mando de Herodes, e foram dizer a Jesus, ou seja, estavam levando uma notícia de morte para o mestre Jesus, para o meigo Jesus. E no versículo 3 diz assim: ouvindo Jesus isto, ou seja, Jesus ele ouve, Jesus ele dá atenção, Jesus ele presta atenção. Quando você vai trazer a notícia, Jesus ele está atento naquilo que você está dizendo. Então, quando você vai chegar até Jesus, independente da notícia que você vai trazer para Jesus, saiba que Jesus te ouve, que Jesus está atento, que Jesus presta atenção, que Jesus ele se dedica a te ouvir. Então, não importa a notícia que você vai trazer até o altar, até Jesus, Jesus ele está com o coração sensível para te ouvir, independente das notícias. Os discípulos de João Batista estavam trazendo uma notícia triste para Jesus, mas Jesus estava ouvindo, porque Jesus ele ouve a minha dor, ele ouve a tua dor, ele ouve a tua angústia, ele ouve a tua tristeza. Jesus ele está atento, aleluia, à nossa aflição, e ele ouve o que os discípulos trouxeram de notícia para ele. Talvez esses discípulos vieram amargurados, entristecidos, cabisbaixos, angustiados, desesperados, porque o mestre deles, João Batista,
havia sido decapitado injustamente. Mas Jesus acolhe eles, Jesus ouve eles, Jesus dá atenção a eles, porque Jesus nos dá atenção, Jesus nos ouve. Não apenas quando viemos à presença dele para dizer coisas boas, mas quando a gente vem entregar a amargura do nosso coração, quando a gente vem declarar para ele a nossa tristeza, levar o meu amigo, perdi a minha filha, perdi meu pai, perdi meu amigo, perdi meu irmão. Jesus está aqui para me ouvir, para te ouvir, para ouvir a nossa dor, para ouvir a nossa angústia. Jesus dá ouvido para mim e para você. Jesus deu ouvido para eles. Jesus prestou atenção no que eles estavam falando. Aleluia. E Jesus, ouvindo isso que eles acabaram de dizer, que seu amigo havia morrido injustamente, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte. Aleluia. Há momentos que nós precisamos ficar sozinhos. Há momentos na nossa vida que nós precisamos da solitude. Não é solidão, não é se isolar para ficar só e fugir das pessoas, não. É momento de solitude. Jesus precisava de um momento com Deus. Jesus precisava de um momento com o Pai. Jesus precisava chorar a morte do seu amigo. Jesus precisava, aleluia, administrar os seus sentimentos dentro de si. Assim como eu e você muitas vezes precisamos deste momento a sós com Deus, deste momento particular com o Pai, deste momento de lavar a nossa alma perante o Senhor. Jesus se retira para um lugar deserto, para um lugar solitário, para um lugar para ter um momento com Deus a sós, para orar ao Pai e pedir: Senhor, dai-me força, perdi o meu amigo. Então, se você se encontra nessa mesma situação que Jesus se encontrava, não te preocupe em ter esse momento de solitude. Vai, se entrega a tua dor, chorar, lamentar a perda, lamentar a dor, lamentar um diagnóstico que você não esperava. Isso é normal para qualquer pessoa. O próprio Jesus, perfeito, amoroso, santo, justo, ele se entregou à dor. Ele precisou de um momento a sós com Deus. O que te impede de ter um momento a sós com Deus? De buscar a Deus nesse momento de dor e lavar a tua alma perante Ele, que pode te acudir, que pode te fortalecer, que pode te sustentar, porque Ele é o pão da vida, Ele é a fonte inesgotável de prazer. Nesse momento de solitude, na companhia de Jesus, que nós encontramos força para continuar e prosseguir. Jesus precisava de um momento com o Pai. Jesus precisava recarregar suas energias. Jesus precisava recompor as suas emoções, porque havia recebido uma dor, havia recebido uma notícia triste, uma notícia ruim. Ele precisava digerir aquilo ali. Talvez você se encontre neste momento assim, com a alma dilacerada, com o coração despedaçado. Talvez você se encontre com o coração quebrado, dividido, angustiado. Deus te chama hoje para o secreto. Deus te convida hoje para o particular. Deus te convida hoje para um momento de solitude a sós com Deus, na presença do Pai, que vai te dar força e graça para te continuar. Porque olha o que vai continuar nos dizendo. Então Jesus partiu para um lugar deserto à parte. Ouvindo isto, a multidão seguiram-no a pé desde a cidade. E Jesus saindo, oh aleluia, e Jesus saindo viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou as suas enfermidades, curou os enfermos. Jesus tinha recomposto a sua força, Jesus tinha redobrado o seu ânimo, porque estava na presença do Pai. Jesus tinha redobrado a alegria, o amor no seu coração, tinha restaurado as suas emoções dentro de si. E ao olhar aquela multidão necessitada que foi e caminhou a pé em busca dele, teve compaixão. Oh, aleluia! Jesus se compadece de mim e de ti. Jesus se compadece das nossas necessidades, mesmo passando pelo momento de dor. Jesus se compadece de mim e de você. E Jesus nos ensina que mesmo quando a gente se encontra com dor, mesmo quando a gente se encontra em amargura, em tristeza, mesmo quando a gente se encontra em momentos de desilusão, de dificuldade, de provações, nós precisamos se compadecer da necessidade do próximo. Nós precisamos
precisamos ter amor em nosso coração para se compadecer da necessidade do próximo. Jesus se compadeceu, Jesus teve compaixão, Jesus se moveu de íntima compaixão em ver a necessidade daquele povo. Talvez estavam ali pessoas leprosas, pessoas coxas, pessoas que andavam com muleta, pessoas que tinham muitas necessidades físicas, aleluia, enfermos, doentes de todos os tipos, doença da alma, doença do coração, doença do corpo, doença do seu íntimo, pessoas amarguradas, pessoas entristecidas, mas Jesus se compadeceu deles, mesmo com dor no coração, porque havia acabado de perder seu amigo querido. E Jesus nos ensina a se compadecer pelas pessoas, independente de como a gente esteja se sentindo, independente de como a gente esteja, a provação que a gente esteja passando. Jesus se compadeceu daquela multidão. E Jesus, ele se compadece de mim e de você. Jesus, ele tem compaixão no seu coração, o amoroso Jesus. O amoroso olhar de Jesus olhou e penetrou no olhar daquela multidão e viu o seu flagelo, viu a sua dor, viu o seu desespero. Eles queriam ser tocados e tocar em Jesus. Talvez você esteja assim nesse momento de desilusão, querendo tocar e ser tocado por Jesus. Este é o momento, esta é a hora, esta é a oportunidade. Toque em Jesus pela fé e seja curado, seja transformado, seja renovado, seja cheio da graça e do poder de Deus. Saia deste momento de luto, saia dessa dor, saia desse desespero, tocando em Jesus pela fé. Estavam ali aquela multidão, porque queria tocar e ser tocado por Jesus. Porque o toque de Jesus restaura a nossa vida. O toque de Jesus transforma a nossa vida. O toque de Jesus nos restaura a nossa identidade de filho do Pai amado. O toque de Jesus devolve a paternidade do Pai. Todos queriam ser tocados e tocar em Jesus. E eu e você precisamos desejar tocar em Jesus. Eu e você precisamos desejar ser tocado por Jesus. No íntimo, ser movido a tocar em Jesus pela fé. Essa multidão enfrentou um deserto, essa multidão enfrentou uma caminhada, se esforçou. Jesus quer que nós nos esforcemos para ir ao encontro dele. Essa multidão foi ao encontro dele, expor suas necessidades, estavam enfermos e Jesus se compadeceu dele. Pare de se esconder de Jesus. Pare de esconder-se de Jesus. Hoje é dia de sair atrás de Jesus. Hoje é dia de se esforçar e ir ao encontro de Jesus. E Jesus está aqui. Nesse devocional. Ele está aqui. Está queimando no meu coração. O Espírito Santo me impeliu a trazer essa mensagem para você mesmo e para mim, que precisamos ser alimentados e fortalecidos na força do seu poder, revestido de sua glória. Tocarmos em Jesus e ser tocados por Ele. Porque quando somos tocados, somos restaurados, somos curados, somos libertos, somos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que hoje é momento da gente buscar a Jesus. Se esforçar como essa multidão se esforçou para o encontro de Jesus. E ao encontro de Jesus tiveram a compaixão dele. Ele se compadeceu de suas necessidades. Ele curou as suas enfermidades. Porque quem toca em Jesus é transformado. Quem toca em Jesus é liberto. Quem toca em Jesus é curado. Aleluia. Aleluia. Receba o toque de Jesus aí onde você está. Você que me ouviu. Essa mensagem, ela é curta, ela é breve, mas é uma mensagem direta do céu, do trono da glória. Não importe com a tua dor, desde que você busque a Jesus. Desde que você tenha um encontro com Jesus, desde que você se esforce para encontrar Jesus, se lance aos pés dele. Não se limite à tua dor, não se limite ao teu cárcere, não se limite ao teu pranto. Não, não, rompa em fé e vá atrás de Jesus. Toque Jesus pela fé, porque Ele se compadece de mim e de você. Ele se compadece das nossas necessidades. Fica aqui esse devocional para você. Que Deus possa te alcançar em sua infinita misericórdia. Receba o toque de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a proteção. Receba renovo da parte de Deus nesta manhã. No nome de Jesus. Que Deus te alcance com sua infinita misericórdia nessa manhã. E Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia.